A ministra Gleisi Hoffmann apresentou uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Gilvan da Federal por ofensas feitas durante sessão na Câmara dos Deputados. No processo, a ministra pede que o deputado seja condenado nas penas máximas dos crimes de difamação e injúria e pague 30 mil em indenização por danos morais. O caso já foi autuado na Suprema Corte, mas ainda não tem relator responsável. O deputado chegou a pedir desculpas publicamente. Vamos ouvir um trecho da fala do deputado. Peço desculpa a quem se sentiu ofendido, ao presidente da Câmara, e eu não estou falando aqui para eu não ser punido. Eu reconheço que no calor da emoção eu extrapolei, assumo a responsabilidade e, se for punido, também aceito a punição. Só quero me comprometer com a Vossa Excelência, mudança de comportamento, e todos sabem que eu sou homem de palavra. Muito bem. Priscila Silveira, eu confesso que eu fiquei em estado de choque. Era uma visita do ministro da Justiça, o Ricardo Henrique Lewandowski, professor, tem 75 anos, é o ministro da Justiça, para falar sobre a PEC da segurança. De repente, o Gilvan começou a falar de governo corrupto, começou a xingar. Aí levanta o Lindenberg Farias e fala, esse sujeito é um desqualificado. E aí ele vai para cima, não houve vias de fato por pouco. Eu lembro uma deputada que se jogou na frente do Lindenberg e falou, bate em mim, mas não bate nele. Enfim, uma cena constrangedora que acho que é o retrato desse Congresso Nacional. Mas eu pergunto a você, o que você acha? O Gilvan já pediu desculpas, só que na injúria a retratação não extingue a punibilidade, né? Minha pergunta é, ninguém vai processar o Lindenberg por ter chamado ele de desqualificado? Ninguém sabe que a retorção imediata extingue a punibilidade? Será que só tem leigo nesse Congresso Nacional? Eu acho que não tem só leigo, não. Acho que eles sabem muito bem o que fazem. Eu acho que eles extrapolam a liberdade de expressão que é dada dentro das suas imunidades. Capaz isso obviamente, quando ele entra lá, ele sabe que o direito penal ele vai fazer ainda que mínimo, um controle, né? Eu não vou aqui falar novamente o que ele disse, né? Eu acho que nesse ponto fez bem a Gleisi Hoffmann. Por quê? Porque eu acho que imunidade parlamentar e liberdade de expressão, que são atrelados aí, não podem superpor ao direito penal. Então, como ele xinga... Agora, aqui você colocou uma coisa que é importante. Existem crimes contra a honra que, havendo pedido desculpas, né, que extingue a punibilidade? O Estado não vai abrir mão do direito de punição, o que não acontece com o linguajar e o palavreado destinado aí. E aqui eu não estou dizendo, mas ela é de esquerda e de direita. Não tem lado, gente. É a pessoa humana, é proteção, a lei é para todos. Então, se ele xingou, como xingou mesmo, e ele até pediu desculpas, né? Não importa, eu não queria, foi no calor dos fatos, né? Pensasse antes de dizer... E não tinha nada a ver com o que estava sendo colocado, além de tudo, né? Isso. Agora, estava sendo transmitido, amplamente divulgado, o que faz também com que, eventualmente, né? É só bom ponderar para a nossa audiência que, quando é crime contra a honra, existem muitos institutos que antecedem, né? O próprio processo em si. Então, ela pode fazer acordo com ele, pode fazer composição civil, que eu não sei se será o caso, né? Mas poderá ser ofertado a ele que ele faça uso de institutos que a gente chama de institutos despenalizadores, desprisionalizadores. Mas eu acho que, nesse caso, ela fez certo de ingressar com a queixa-crime, que é a petição inicial em crimes que a titularidade pertence à pessoa ofendida, que só ela sabe. Como você bem disse, a injúria é um direito que ofende o meu direito, é subjetivo, né? Então, aqui eu não tenho como discordar do pedido aí de queixa-crime. Então, mas quem foi ofendido foi o Lindenberg Farias. Né? Nesse caso, posso ele foi ofendido como funcionário público, então é uma representação ao Ministério Público Federal para oferecer a denúncia. Mas nesse caso da Gleisi, você me permite? Por favor. Pode falar. Esse caso da Gleisi é uma expressão que ele usou, sim, prostituta. E amante. E amante, tá nos jornais. Esse é o conteúdo, então. Aquela questão... Não é aquela questão do Lindenberg. Não, mas aquela lá também dá pra gente entender como ofensas. É essa, e ela não aceitou, ela tem direito de aceitar. Difícil. Só que, assim, salvo o melhor juízo, caberia, não sei o antecedente do deputado, mas caberia até transação penal, né? Eu não sei se caberia transação penal. Ele poderia fazer um acordo com o Estado e não ser processado. Acontece que o que me chama a atenção é que nós estamos...
numa crise de confiança mundial. Todo mundo hoje tem problemas de autoestima, de estrutura, e os políticos precisam ser melhores escolhidos. O nosso dever enquanto população é não ficar olhando para o cidadão que faz palhaçada, que veste peruca. Qual é o projeto desse cidadão? Qual é o projeto do cidadão que só fala mal de alguém? Qual é o projeto? Que tipo de estrutura, o Capês falou, qual é a qualificação do deputado, da deputada para fazer legislação? Porque Congresso não é circo. E um presidente da Câmara tem que colocar ordem nesse povo, porque senão sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente não vai conseguir fazer mais nada. Não vai conseguir fazer mais nada. E isso já está atingindo o judiciário, que os ânimos estão aflorados, as pessoas estão brigando demais e fazendo de menos. É isso aí. Agora, ô Ivan Carlos, queria te ouvir, eu queria agradecer a Priscila Silveira e agradecer também ao Adib Saad, porque eu estava confundindo com aquela briga que teve do Gilvan, que são tantas injúrias que a gente se perde. É chupetinha, é tanta bobagem que a gente ouve que você nem até se perde. Que era a briga dele com o Lindenberg Farias. Não, aqui está dizendo que foi uma ofensa realmente prostituta, amante. Pergunto a você, Ivan, o deputado não precisa ser um profissional da área jurídica. Mas será que o sujeito não sabe que ele não pode falar esse tipo de coisa? Ele está lá para desempenhar uma outra função. Eu disse no calor, não tem controle emocional, não sabe que aquilo não pode ser dito nem sob o calor da emoção. Queria te ver que a gente fica assim, perplexo de ver nas mãos de quem que nós estamos. Uma ofensa, principalmente a injúria, como foi mencionado pela professora Priscila, que atinge o que a pessoa sente em relação a ela própria e, efetivamente, gera uma mágoa que levou a ministra Gleisi oferecer essa queixa. Mas, só dando um passo à frente, o juiz, antes de receber essa queixa, ele vai marcar ali uma audiência para buscar uma composição. Vai colocar as partes para discutir, porque para esse caso, inclusive, cabe composição civil. 520 do CPP. É que nesse caso, como nós estamos ainda com a pena, como isso foi, eu tenho que verificar qual foi o tipo, se é qualificado ou não. Porque se tivesse figura qualificada, teria pena maior, poderia ficar na vara comum. Mas eu acho que vai ser isso aqui, eu acho que vai ser no juizado especial. Acho que não, porque tem que qualificar por... então. Então aí, mas aí tem realmente, como você falou... Porque aí é o seguinte, a ofensa pelas redes sociais aumenta a pena no triplo. Então ele não tem direito a isso. Essas penas podem ser altas, inclusive. Pode chegar a partir de 4 anos. Então não é uma coisa... tem que tomar cuidado com a linguinha.